Ô, Áurea, você é psicanalista, Correto. também aí terapeuta integrativa. Sim. A psicanálise ela foi criada pelo Freud? Isso, o papai Freud. O Freud. Sim, ele que desenvolveu a psicanálise através de estudo. Ele foi médico, estudante de medicina, e durante o estágio ele percebeu, através do estudo da histeria, eram mulheres que ficavam em hospitais psiquiátricos com paralisias físicas mesmo, pernas, braços, perdia a visão e até a fala. E ele identificou que elas estavam apenas com a questão, falando de uma maneira bem resumida, com a questão da libido ali travada. Lembra da energia que eu falei? Sim. Energia interna. Porque na época a mulher não tinha esse poder de fala, existia um meio da sociedade que inibia muito a mulher, né? Então elas se reprimiam tanto a libido reprimida, chegava à histeria. E ele percebeu, num desses estágios, que alguém estava ali deitadinho, considerada paralítica, e ela balbuciava alguma coisa. Ele chegou perto e tinha sentido o que ela falava. E ele falou com ela, opa, e ela reagiu em mexer o braço. E ele falou, opa, mas peraí, mas não era paralisada? Como que ela se mexe? E aí ele leva para o supervisor dele, o médico que na época cuidava dos estagiários, e ele fala, não, isso não existe, não quero saber, não vai cuidar disso. E ele fica percebendo que tem algo diferente. Resumindo, a psicanálise é a cura através do amor. Os psicanalistas são chamados médicos da alma. A alma na psicanálise é considerada a psique, a mente humana. Então, quando você, através da fala, você fala dos seus sentimentos, fala das suas vivências internas, que estão lá guardadinhas no inconsciente, você vai falando e vai sendo brotada, você tem a cura através da fala. Então, a psicanálise desenvolvida por Freud é a cura através da fala. Fala do quê? Do seu dia a dia, das suas emoções, dos seus traumas, dos seus medos. Você poder falar com um processo totalmente sigiloso, sem preconceito, sem definir o que é certo e errado. É assim que é a psicanálise. E o psicanalista, ele só vai o quê? Dando orientações, direcionando aquilo, mas a grande parte do processo que é trabalhado é o próprio paciente. Pode falar paciente? Sim, paciente. O paciente, a função da psicanálise é tirar de um polo para o outro. Por exemplo, tirar do polo da destruição, da pulsão de morte, que pode colocar, uma das pulsões de morte é o alcoolismo. Você está bebendo para quê? Para se destruir algo. A timidez, a falta de coragem, o medo. Então, você quer destruir algo e você entra nesse processo destrutivo. A psicanálise vai te levar para a punção de vida. Você se livrar de coisas que te destroem, que te fazem mal, para você ficar bem. Para quê? Para que você tenha uma saúde mental legal, uma qualidade de saúde mental. E essa saúde mental vai fazer com que você consiga lidar com os estresses do dia a dia. O paciente, através da fala, vai identificando aquilo que o Edson falou tanto hoje. Quais são as suas vontades internas? O que realmente é seu? O que é crença limitante que às vezes é dos seus pais, dos seus familiares, da sociedade? E vai puxando e se fortalecendo. A função do psicanalista é ser um apoio. Então, eu fiz o meu processo, eu me tratei, eu estou fortalecida no meu ego e eu te auxilio, eu facilito para que você também se fortaleça. A gente não fala em conselhos, né? Então, o psicanalista não vai dar conselho e falar o que você tem que fazer. Vai te devolver para você chegar na conclusão do que é melhor para você. Porque, de repente, eu posso falar para você, olha, compra um carro. E carro para você significa morte, porque você teve uma perda de um desastre muito grande para os seus familiares. E você ter que enfrentar, porque o meu gosto, a minha cultura, as minhas crenças dizem que você tem que ter um carro? Não. Então, a psicanálise não dá conselhos e nem fala o que você tem que fazer. Ela puxa em você a melhor maneira de você conviver, através dos seus significados. Entendi. O que te levou à psicanálise? Como é que você conheceu a psicanálise? A paixão interna aí. Eu sempre, quando eu era pequena, perguntava se encontrei agora recentemente uma amiga, Sheila, te amo, amo de paixão, há mais de 20 anos que a gente é amiga, e ela falou isso pra mim. Eu falei, nossa, eu não lembrava. Quando eu era pequena, as pessoas perguntavam, o que você quer ser quando crescer?
Eu falava assim, eu quero casar, ser mãe de 4 filhos Olha e aí. ser psicóloga para poder lidar bem com a saúde mental dos meus filhos. Isso que eu falava desde pequena. Não casei, não virei mãe, cuido de 2 cachorros como filho, mas me tornei aí na área da psicanálise. Então, era uma paixão desde criança que eu tinha esse olhar do outro. Quando eu via alguém triste, aquilo mexia tão forte comigo. Quando eu via alguém calado na escola, aquilo mexia muito comigo. Então, o outro, eu sempre fui apaixonada por gente, pelo ser humano. Que legal. Quando eu entrei para a parte espírita, eu sou de formação católica, família católica, então a minha criação era dizer que o espiritismo é do demônio. Então eu cresci muito afastada com isso, mas o meu espírito pedia algo. E um dia eu fazendo a unha, e a manicure falou, por que você não vai um dia tomar um passe na Federação Espírita? Eu falei, mas o que eles fazem lá? E ela me explicou, eu amei. Eu falei, nossa, só que eu não me senti bem encontrada lá. Aí um dia continuei com essa inadequação, esse vazio, eu quero um encontro. Eu buscava algo que adequasse a minha alma. Aí eu vi que tinha a casa espírita do outro lado da rua, da casa da minha mãe. Casa Joaquim Alves, Silvio, um beijo no coração. Quando eu entrei naquela casa, eu vi o quadro de Cristo. Um quadro lindo que eles têm na frente. Eu olhava e estava tocando a música Ave Maria. Foi meu primeiro encontro numa casa espírita. Que legal, hein? E aí esse quadro eu olhei e falei, mas eu cresci ouvindo falando que era do demônio, eu não tô vendo. Eu tô vendo o quadro de Jesus aqui dentro da casa espírita e tá tocando Ave Maria. Minha avó foi da Legião de Maria, eu cresci com muita paixão de Maria. Eu falei, nossa, tá muito diferente isso daqui. Eu vou querer vir mais vezes. E me despertou essa vontade. Numa dessas reuniões, eu comentei algo, eles deixavam aberto para o público para você comentar algo, e eu comentei o que eu achava. Aí o Paulo Bulos olhou para mim e falou, qual é o seu nome? Eu falei, Áurea. Nem estudava ainda na época psicanálise. E aí, quando terminou o passe, ele falou, você não poderia vir dar uma palestra para a gente? Eu falei, mas eu não fiz o curso de expositora. Eu fiz o curso dos livros, né, da codificação. Nisso eu já tinha ido estudar. Quando eu retornei na casa, vem aqui. Aí eu falei, tá bom. Eu ouvi uma voz que falava, vem e fala, vem e fala. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Disse sim, ele falou, semana que vem. Quando eu atravessei a rua, eu falei, não acredito que eu fiz isso. Como que eu vou fazer uma palestra? Eu não sou palestrante, como eu só estudei. Legal isso. E quando eu comecei a palestrar e a interação do público, eu percebi que eu precisava de algo a mais. Eu precisava estudar mais. Eu percebia que quando eu unia o evangelho com a questão emocional, as pessoas se tocavam muito. Elas choravam e elas me procuravam no final da palestra, até depois estendi isso para empresas, CIPATs, as palestras, e eu não conseguia dar essa devolutiva, me faltava algo. Eu falava, nossa, é isso que eu quero conciliar. Eu quero conciliar a minha paixão pelo ser humano, mas com essa devolutiva na emoção. E foi quando eu fui procurar o curso. Foi até um amigo meu que falou, por que você não faz psicanálise? Eu falei, eu já tenho faculdade, pós-graduação, vou ter que entrar numa faculdade de 5 anos. Ele, não, psicanálise não é psicologia, é diferente. Não é faculdade, é curso livre de 3 anos. Eu, procurei e fui. Só que eu procurei mesmo, eu sou meio São Tomé, um pezinho para trás, falei, será que eu vou gostar disso? Vai ficar me restringindo? E eu estava no auge da doutrina espírita, amando. Falei, se lá eles falaram que o espírito não existe, eu já vou querer ficar brava e tal. E aí, quando eu fui, eu falei, eu vou fazer análise. Primeiro, para eu saber o que é um analista, o que ele fala. Fui na dúvida, e no primeiro dia, na primeira entrevista, ele me pergunta. Fala um monte de coisa, e no final ele fala, quem é você? Quem que é a Áurea? Que pergunta. Eu fui responder, ele me parou, guarda, isso semana que vem a gente conversa. Eu voltei daquela Vila Madalena, foi um misto de raiva. Eu falei, mas quem que é esse homem que nunca me viu, não deixar eu falar? Quem sou eu? Sou a Áurea, sou palestrante, faço para o Orgulho lá, faço palestras para 300 pessoas, eu sou coordenadora de um ambulatório, eu sou pós-graduada. Como que ele não deixou falar? Eu tinha um monte de coisa para falar. Mas o que você é? O que você gosta? Aquilo entrou num conflito, ali a minha análise aconteceu e ali meu encontro com a psicanálise. Eu voltei da Vila Madalena e no metrô eu chorava, eu ria e fui para casa, eu fiquei de cama. Do sábado até segunda-feira eu levantei, inadequada. Falei, por que ele fez essa pergunta e me despertou várias coisas? Ali eu percebi, realmente a psicanálise
puxa esse interno. Ali o vazio já começou a ser olhado e preenchido. Então eu percebi que a psicanálise é de encontro com o meu vazio interno. E aí eu quis me profissionalizar, atuar na área justamente para isso. Para que ir de encontro e ajudar as pessoas a esse vazio interno que a gente sempre... as pessoas falam. O que é mais legal no espiritismo, né, Edson, é essa questão que, como ele não é fechado, você pode trabalhar várias situações em torno dele fazendo um link, né, fazendo uma junção. Né? Acho que isso que é o que mais me atrai no espiritismo. Então, o que eu mais gosto na doutrina mesmo, Cláudio, é essa questão da liberdade que você tem, né? O Kardec era fantástico, ele falava, quando você tem o livre pensar, você deixa de ser uma máquina de crer. Né? Porque o livre pensar te dá essa possibilidade de você questionar uma série de coisas. E de se questionar, inclusive. Tá certo? Então, se tem algum link, eu não conheço psicanálise, mas se tem algum link com relação a, por exemplo, doutrina e psicologia ou psicanálise, se é essa questão de você se entender como um ser... Tá certo? Que está acima das coisas, das circunstâncias, do que está acontecendo, da inter-relação com outros, né? De você entender, você conseguir até fazer um processo em você perceber das suas ações, o quanto é em relação a uma reação em função do que o outro, e o que é de fato algo que você faz por satisfazer-se, né? Para você se sentir bem. Quando você consegue encontrar esse equilíbrio todo, puxa, você se sente realizado. Qual que é a realização de uma pessoa? Para a sociedade é ele ter coisas. Qual é a realização de um espírito? É ele estar de bem consigo mesmo, ele estar, sabe, se sentir pleno, né? Sim. Você sabe que eu vejo, às vezes, na casa espírita, que a pessoa chega ali esperando algo do passe ou da espiritualidade, mas às vezes... falta a ela uma informação de chegar na psicanálise, na psicologia. Então ela pensa que é algo extremamente só do espiritual e não é. Sim. Falta trabalhar essas questões. Né? Então por isso que eu acho que é importante fazer realmente estes links, quando possível, é claro. Nem sempre é possível aí na sociedade, de aliar a espiritualidade com as ciências aí psicológicas. Né? Sim, aí senão fica com aquela frase de tudo é culpa do obsessor. Às vezes o obsessor nem sabe que você existe, tá você lá, que né? está na sua perversidade e você fala que é obsessor, O obsessor fica chateado com você, fala, pô, quem tá me odiando é ele que me odiando. Tá me A função da casa espírita, Casa do Jô, ele tem, hoje eu estou no espaço Kuan-Yin, né, uma casa espiritualista bem aberta, como foi falado da questão do livre-arbítrio. A casa espírita, a função dela não é fonte de milagres, e sim um trabalho árduo em prol de si mesmo. O que a casa espírita tem ali como um objetivo? Ele tem diversos, né, bem expansivo, mas um dos que me chama bastante atenção, que eu gosto, é dizer que você vai melhorar, você vai trazer uma consciência, o espiritismo é a verdade, né? Então você vem conhecimento da verdade, do porquê das coisas. Então você tendo esse conhecimento, expande a consciência. Então hoje você já não está mais na ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Vem para o conhecimento. Vindo para o conhecimento, fica tudo mais calmo, mais aceitável. Não tem julgamento. Não tem preconceito. Isso na casa espírita. O que eles fazem? Eles fazem com que você, tendo a consciência, você se melhore e você evolua espiritualmente. Então, você está aqui reencarnado, se melhorando, para a próxima reencarnação estar cada vez mais melhor. O espiritismo diz que você nunca regride. Então, se você está num grau, vamos pensar em escada. Estamos encerrando a hora. Ótimo. E a psicanálise é isso também. Pô, que legal, eu vou conhecer é mais uma a expansão psicanálise. de consciência e de você se melhorar como pessoa. Como não dizer que os dois trabalham em prol de uma melhora do ser humano? Sim. A Marcela Lemos aqui diz, Áurea, bom dia, que felicidade ouvir você falar da Casa do Jô. A Cleusa Mello também fazendo um comentário aqui. Obrigado pela participação de todos. Valeu, Edson. Até semana que vem. Obrigado. Cadê a Elaine Farina, hein? Ela tá sumida, né? Sabe uma coisa legal que a Áurea falou? Que o psicanalista não aconselha?
E o mentor também não aconselha, tá? Também, né? É bom ficar esperto com isso aí. Se você está indo numa casa espírita que o mentor fica te aconselhando, caia fora. Caia fora. Valeu, Edson. Grande abraço. Abraço lá o pessoal do Manuel Bento. Áurea, gratidão, viu? Gratidão Venha mais vezes. profunda, amei a energia do programa. Valeu. Marcos Magrini, Boris, Jefferson, Vera, gratidão a todos que nos acompanharam pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Este é o Manhã Boa Nova. Um grande abraço, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.